A maior parte das pessoas que começam a investir nos Estados Unidos, no exterior, geralmente passam por dúvidas básicas e a principal dela é escolher a melhor corretora. Hoje, para quem não sabe, para você poder acessar a Bolsa Americana diretamente, você precisa abrir conta numa corretora que te possibilita isso. E essas corretoras elas vão te cobrar taxas de corretagem diferente, taxa de câmbio diferente, porque você tem a relação do real e dólar, e serviços que algumas disponibilizam, outras não, banking, investimento, e acaba ficando pouco difícil você comparar no geral. Então eu fiz esse todo o trabalho para você. Eu separei aqui algumas corretoras como Avenue, Banco Inter, Spotify, Nomad e Stake e eu vou fazer um comparativo entre todas elas. Eu peguei o máximo de informação possível e eu tenho certeza que esse vai ser o melhor vídeo que você vai ver com o comparativo das corretoras que existem hoje aqui no Brasil para a gente investir diretamente na Bolsa Americana. No final desse vídeo também eu vou mostrar para vocês uma comparação da taxa de câmbio de todas as corretoras numa planilha que vocês vão ter acesso. É um negócio de outro mundo, nem sei como eu tô disponibilizando esse vídeo aqui gratuitamente. E é bom sempre lembrar, antes de a gente fazer o comparativo aqui, que eu tenho um curso de investimento do exterior que chama Dollar Start, é um treinamento completo para quem está começando a investir. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar. Tenho certeza que vai gostar, tem bastante conteúdo lá sobre como analisar ação, como que você começa a investir, como você monta uma carteira, como você monta dividendos para receber em dólar, as melhores opções que você pode ter. Vamos começar com a corretora Avenue, tá? Ela surgiu em 2018, sendo uma das primeiras corretoras aí a disponibilizar investimento no exterior para os brasileiros. Em julho de 2022, ela possuía quase 500 mil contas abertas e 229 mil clientes ativos e aproximadamente 6,4 bi de real sob custódia ali dentro da corretora. Recentemente o Itaú ele comprou uma parte da Avenue, aproximadamente 35%, e nos próximos 2 anos ele tem uma opção aí de colocar mais 15%, totalizando 50% da Avenue. Então é uma participação relevante e isso também vai trazer mais clientes para a base ali da Avenue, também uma segurança um pouco maior, apesar das taxas terem aumentado um pouco. Ele traz também por outro lado uma segurança de um banco grande que a gente tem aqui no Brasil. Sobre as funcionalidades, eu vou mostrar para vocês nessa planilha aqui. Vamos começar pela Avenue. A custódia dela hoje é pela Apex, tá? Que é uma custodiante bem famosa e acho ela bem interessante. A gente tem aqui também, quando coloca um xizinho, quer dizer que existe, tá? Que sim, é como se fosse sim. Então, tem FINRA e SIPC? Sim, a Avenue tem isso. Ah, Léo, mas o que é FINRA e SIPC? FINRA vem de Financial Industry Regulatory Authority, que tem como objetivo principal regulamentar as negociações ali de ativos e combater possíveis crimes de fraudes americanas no mercado financeiro. E o SIPC, esse é bem importante por sinal também, ele é o Securities Investor Protection Corporation. Ele é semelhante ao FGC aqui no Brasil, então ele vai te dar um valor ali que você vai receber caso a corretora que você invista ela venha a falir. Então, por exemplo, são até 500 mil dólares em ativos, né, que você pode ter de volta e até 250 mil dólares em dinheiro. E a Avenue vai ter a regulação, que tem um xizinho de sim aqui, da FINRA e do SIPC, muito importante. Ela também vai te disponibilizar ações, ETFs e REITs. Ela vai também disponibilizar o fracionado, né? Ou seja, 0,0 alguma coisa de uma ação. Você pode comprar bem pouquinho. O mínimo é 5 dólares que você consegue mandar uma ordem. Tem fundos de investimento. Tem bonds também na Avenue, que são aquelas renda fixas de empresas, né? Que acabam pagando um pouco mais. Tem vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui em cima sobre bonds, caso você queira saber um pouco mais. Tem cripto dentro dela, da corretora. Aqui é um ponto importante comentar. Toma cuidado de ficar comprando cripto em corretoras e que não disponibilizam você mandar para outras corretoras as suas criptomoedas, que fica preso lá, porque se der BO ali, você vai ter que vender todas as criptomoedas. Aconteceu algo parecido quando a Passfolio fechou. No caso aqui ainda não dá para você mandar suas criptos da Avenue para outro lugar, então tomaria um pouco de cuidado com isso. Quantidade de ativos, tem mais de 8 mil ali que você tem acesso e mais ou menos 40 criptomoedas. O câmbio mínimo é de R$200 que você tem que fazer. Você vai ter acesso ao aplicativo tanto no site e tanto no aplicativo de celular. Eles possuem a parte em bank com cartão, então você consegue acessar uma parte de investimentos também com uma parte de banking, onde você pode usar o cartão deles internacionalmente para gastar em dólar. E você também vai ter acesso a relatório de imposto de renda completinho ali para você baixar e passar para o seu contador. Falando sobre as taxas de corretagem inicialmente, depois sobre a taxa de câmbio, na Avenue existem 2 planos, o plano Premium, o plano corretagem grátis. Quando você abre a conta, você vai receber direto acesso ao plano Premium e aí você pode trocar para o plano corretagem zero. O que muda? No plano corretagem zero você vai ter a
até 3 ordens gratuitas por mês para você utilizar, sem cobrar nada de taxa para você. Acima de 3 ordens que você mandar, aí vai ter uma taxa que vai ser cobrada. E a taxa é exatamente essa aqui, né? Então, se você fizer a 4ª ordem, por exemplo, no mês, ela vai cobrar com operações até $1.000, $2,50 por ordem, acima de 1.000 até 2.000, $5 por ordem, e acima de $2.000 vai ser $7,50 por ordem. Eu acho essa taxa um pouquinho elevada, porque se a gente converter para o real, realmente é um negócio um pouco impactante para o teu patrimônio em si, principalmente para quem está iniciando. Então minha dica é, se você for abrir conta na Avenue, que vocês vão ver aqui que é uma das mais completas que tem, você tenta fazer suas ordens até 3 corretagens grátis. Só que para você ter acesso a essas 3 corretagens, lembre-se de ativar o plano corretagem grátis quando você abrir a conta, porque ele já abre com o Premium. Aí é só você terá ali dentro do site mesmo. Agora, falando do custo de câmbio deles, o spread, né, que é o quanto eles cobram para você no câmbio, varia de 2% a 2,5%. O 2% é quando você compra o câmbio e espera o dia seguinte para receber. Eu sempre recomendo vocês fazerem isso, porque tem 2 opções. Dá para você fazer o câmbio agora, né, de real para dólar dentro da corretora, ou para o dia seguinte. Para o dia seguinte é menos caro para você, então vale a pena 2%. Agora, se quiser para agora, para hoje, é 2,5% a pagar. Não recomendo, espera um diazinho aí, você vai pagar 2%. E um ponto muito importante para comentar para vocês é que existe o IOF, né, que é um imposto do governo sobre o câmbio que você faz. No caso aqui, se você for fazer um câmbio para a conta de investimento, vai ser cobrado 0,38%, e se você for fazer um câmbio para criptomoeda, vai ser de 1,1% para você comprar cripto, e se você for fazer um câmbio para o banking da Avenue, vai ser cobrado 1,1%. Lembrando que isso aqui é padrão do governo, então vai ser igual para todas as outras corretoras que eu for citar aqui, tanto da parte de banking, tanto da parte de investimento. Então eu não vou citar regularmente nas outras, mas lembre-se que IOF para investimento é sempre 0,38%, IOF para banking de todas as outras que eu comentar é 1,1%. O vídeo está sendo mais completo do que você imaginava, lembrando que a gente vai falar de outras corretoras aqui. Então não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, me ajuda bastante a gente disseminar mais esse vídeo para outras pessoas, porque eu duvido que você vai achar um vídeo tão completo como esse aqui no YouTube. Agora vamos falar do Banco Inter, que está sendo no gosto da maioria das pessoas hoje em dia, vocês vão entender o porquê. E é bom lembrar vocês que eu não sou patrocinado por nenhuma corretora, tá? Então totalmente isento nesse vídeo aqui, só trazendo as informações e falando o que eu acho, tá? Lembrando que hoje eu tenho meus investimentos na Avenue, vou te falar também no final do porquê eu escolhi ela e não o Banco Inter, por exemplo, que na minha época não tinha, mas hoje o Banco Inter tá no gosto da galera e vocês vão entender o porquê agora. Ela surgiu em 1994 e em 2015 eles foram o primeiro banco digital do país. Eles lançaram uma plataforma de investimento no exterior, né, que é o Global Account, em 2022, então foi recentemente. Ao abrir conta no Banco Inter, você já consegue também abrir conta na conta de investimento do exterior deles para poder acessar a Bolsa Americana e o banking, que é uma coisa que eles disponibilizam lá dentro também. Agora, trazendo mais informações do Banco Inter para vocês, a custódia é da Apex também, que é igual à da Avenue. Eles também estão atrelados aos órgãos FINRA e SIPC, tem ação e REIT, tem fracionado, não tem fundos de investimento, não tem bondes, tá? E não tem cripto por enquanto. Eles vão ter 8 mil ativos mais ou menos ali para você negociar. Agora na parte de câmbio mínimo que você tem para fazer aqui, tá? Para você comprar $1 ali inicialmente, você tem que fazer pelo menos $1, tá? Para fazer acesso ao banking, porque eles têm acesso ao banking. E $20 é o mínimo que você tem que colocar ali para converter para conta de investimentos, tá bom? Tá aqui descrito aqui embaixo para vocês caso gere alguma dúvida. Eles têm acesso ao site também, então você consegue fazer os investimentos pela web e também pelo aplicativo, pelos dois. Eles têm acesso ao banking e cartão, então isso é muito importante. É bem parecido com o da Avenue, você recebe o cartão, você manda para conta banking, paga aquele UF de 1,1% e consegue gastar no exterior. E eles possuem também um relatório de imposto de renda, só que eu deixei um asterisco nele aqui porque ele não é completo. Eles pegam diretamente da custodiante Apex, que não vem traduzido exatamente como a gente precisa para o fisco aqui no Brasil. Então você vai ter uma dificuldade um pouco maior com o relatório de imposto de renda do Banco Inter do que, por exemplo, você pegar um da Avenue. Falando um pouquinho da taxa de corretagem e câmbio do Banco Inter, hoje eles não cobram taxa de corretagem, tá? Para você ali fazer suas ordens. Então você pode mandar, sei lá, 500 ordens no mês que não vai cobrar nada para você. E o câmbio deles, né, o quanto eles vão te cobrar de spread ali no câmbio, vai variar entre 0,75%, que é relativamente muito baixo, a 1,99%, que é quase o mínimo da Avenue ali, né, que é 2%. Esses valores eles variam dependendo da relação que você tem com o banco, dos níveis que você tá lá internamente. E só lembrando para vocês, aqui também se você for mandar para a conta global deles do cartão, o banking do Banco Inter, vai ser cobrado um IOF de 1,10, e se for para a conta de investimento,
um IOF de 0,38. Lembrando que isso aqui é padrão para todas as outras corretoras, exatamente da mesma forma. Agora vamos falar sobre a Nomad, que surgiu no final de 2020 por um dos 4 fundadores do iFood. Olha que coisa louca. Sobre as funcionalidades aqui da Nomad, a gente vê que a custódia dela é diferente do Banco Inter e da Avenue, que é a Drive Health, que era a antiga custodiante, por exemplo, da Avenue há um tempo atrás. Eles também estão atrelados aos órgãos FINRA e SIPC, tem ação ETF REIT, tem fracionado, tem alguns fundos de investimento selecionados ali internamente por eles, não tem bond, não tem cripto. Aqui um ponto de atenção, pelo que eu achei na internet, vocês podem me confirmar, esse é um ponto de atenção aqui, eles têm 800 ativos disponíveis para você negociar. Eu achei muito pouco, mas se eu tiver errado, vocês me confirmem aí, mas foi a informação que eu achei na internet, tá? Agora falando na parte do câmbio mínimo, então para o banking da Nomad, o mínimo que você consegue mandar é a partir de R$500, tá? E para a conta de investimento da Nomad, o mínimo é $100. Tá muito parecido, né? Porque $100 hoje é quase um pouquinho mais de R$500. Então tá ali. Eu achei esse câmbio mínimo um pouco elevado, tá? E vai de cada um aí do entendimento do que acha necessário. Eles não possuem site, né? Você não consegue acessar o web deles, somente por aplicativo. Eles têm o banking também com cartão, muito parecido com o Banco Inter e a Avenue oferece, tá? Você tem acesso ali ao banking, consegue colocar o dinheiro na conta e usar o cartão ali internacionalmente nos Estados Unidos e outros países também. E eles disponibilizam o relatório de imposto de renda completinho para você baixar e fazer a declaração aqui no Brasil. Um ponto importante a ser comentado é que se você for resgatar o seu dinheiro da Nomad para a conta brasileira, o mínimo que você consegue é $100 também. E logo no futuro próximo vai ser cobrado $10 de taxa fixa sobre esse resgate para sua conta brasileira. Eu achei um pouco elevado isso aí, tem que tomar muito cuidado. Sobre a taxa de corretagem da Nomad, como funciona? Hoje ela é gratuita, mas não será mais gratuita. Eles vão mudar isso logo, não colocaram data, mas já tô avisando vocês. Eles vão cobrar aí $5 por mês do seu valor investido. Se você fizer qualquer ordem na corretora, 1, 2, 3, vai ser cobrado $5 todos os meses sobre o seu patrimônio total investido. Ah, Léo, não fiz nenhuma ordem na corretora. Aí não cobra nada de você no mês desses $5. Então, fique esperto com isso aí, porque se você for usar a Nomad e fizer uma operação, já vai ser cobrado $5, independente de se faz 30, 20, 10, 1, 2, vai ser cobrado. Já a taxa de câmbio que eles têm internamente na Nomad, ela varia de acordo com um programa que eles têm chamado Nomad Pass. Então, dependendo da quantidade de pontos que você tiver, vai ser cobrado uma taxa de câmbio para você na hora de você converter real para dólar. E para você somar esses pontos aqui, funciona da seguinte maneira: a cada $1 que você converte, vira 1 ponto. E aí ele pega os seus últimos pontos dos últimos 6 meses e te dá a pontuação total. Então, se você tiver, por exemplo, até 1.000 pontos, né, que seria $1.000 convertidos, vai ser uma taxa de câmbio de 2%. E aí, quanto mais pontos você for tendo, vai diminuindo essa taxa até chegar a 1%, que seria mais de 20.000 pontos ali nesse Nomad Pass, né, que a cada $1 1 ponto. E aí você vai ser cobrado a 1%, que seria uma taxa muito boa aqui, tá? E 2% já é a taxa bem parecida com que a Avenue cobra ou o Banco Inter no seu máximo, por exemplo. Agora vamos falar um pouquinho da Stake. Lembrando que no final desse vídeo eu vou te mostrar todas as taxas de câmbio de todas as corretoras num único lugar para você ver e comparar de uma forma um pouco mais visível. Calma que a gente tá chegando lá. A Stake, ela surgiu em 2017 e é uma plataforma australiana. Falando um pouquinho dos seus serviços, ela também tem a custódia com a Drive Health. Ela também tem os órgãos regulatórios ali, FINRA e SIPC, tem ação REIT ETF, tem fracionado, não tem fundos de investimento, não tem bonds e não tem cripto também. A quantidade de ativos disponíveis aqui que eu achei são 6.000 que é disponibilizado dentro da corretora. Então um pouquinho abaixo do que, por exemplo, o Banco Inter e a Avenue disponibilizam hoje. Isso faz um pouco de diferença, tá? Existem, por exemplo, hoje ETFs que pagam dividendos semanais e aí, por exemplo, você não teria ele na Stake, mas teria na Avenue no Banco Inter. Então são alguns ativos que você pode não achar na Stake e que vão ter na Avenue no Banco Inter para você investir. Falando um pouquinho aqui do câmbio da corretora, o mínimo que você consegue mandar é R$200 de depósito, tá? É um pouquinho diferente do que normalmente costuma ver. Então você vai conseguir mandar no mínimo R$200 para corretora Stake para conseguir converter isso em dólar. E para você fazer o câmbio, né, ou seja, pegar esse dinheiro que você mandar e converter em dólar, o mínimo que você consegue é $2. Então já é um pouquinho o valor abaixo das outras aqui que cobram mínimos um pouco maiores, mas
você tem que acabar mandando R$200 no mínimo para corretora. Eles têm acesso ao site, né, web e tanto aplicativo, não tem bank e não tem cartão, né? Então aqui já Stake não oferece esse tipo de serviço e eles têm o relatório de imposto de renda completo ali disponível para você. Falando um pouquinho das taxas de corretagem e taxas de câmbio da Stake, hoje ela não cobra taxa de corretagem, é zero, tá? Então você pode fazer quanto você quiser, não vai ser cobrado nada. E o câmbio que eles cobram ali na conversão de real para dólar e dólar para real, tanto na ida, tanto na volta, vai ser 1,6%, o que tá dentro aí do que a gente tá vendo das outras corretoras. Agora vamos para Spotify, e essa foi uma corretora que foi criada em 2021 e recentemente ela comprou a carteira de clientes toda da Passfolio, fazendo com que a Passfolio deixasse de existir. Por isso que a Passfolio não está nessa lista de corretoras que eu trouxe, porque ela não vai existir mais. A própria Spotify comprou todos eles e eles serão migrados para a Spotify. Se você quiser se aprofundar nesse assunto da Spotify entre a Passfolio, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu fiz explicando um pouco mais essa situação que fez com que a Passfolio deixasse de existir. Sobre as funcionalidades da Spotify, ela também tem custódia na DriveElf, ela tem também acesso aos órgãos regulatórios FINRA e SIPC, tem também ações ETFs e REITs, te dá acesso também a compras fracionadas, não tem acesso a fundos de investimento, não tem acesso a bonds, nem cripto por enquanto. A quantidade de ativos é parecida com a Stake, né? São 6.000 disponíveis ali para você investir, então vale aquele assunto que eu comentei para vocês, que alguns dos ativos talvez você não encontre na Stake ou na Spotify, se comparado com a Avenue e Banco Inter, por exemplo, que tem a custódia Capex. O câmbio mínimo aqui da Spotify é R$10, tá? Então, por enquanto, é um dos mais baixos aqui que eles colocam. Não tem acesso ao web, então, por enquanto, é só acesso ao aplicativo do celular. Não tem banking também e não tem cartão. E dão acesso ao relatório de imposto de renda para vocês completinho ali, bem parecido com o que a Passfolio fazia antes. Falando um pouquinho da taxa de câmbio e de corretagem da Spotify, hoje, por exemplo, eles não cobram nada de taxa de corretagem e eles foram uma das únicas corretoras que falaram que vão fazer o máximo para não cobrar nada sobre as taxas de corretagem, porque existem alguns passos aí que a gente vê no mercado de corretoras começando cobrando nada e depois voltam ou começam a cobrar uma taxa em cima das operações que você faz. E eles falaram que tem o compromisso de não mexer nisso, então vamos ver. Já falando na taxa de câmbio, vai ser cobrada aí 1,85% sobre as operações que você faz de real, dólar, real ali dentro internamente da Spotify. Bom, e para vocês terem um comparativo um pouco melhor também, eu peguei todas as taxas de câmbio das corretoras aqui que eu citei, tanto a taxa mínima e a taxa máxima de câmbio que cada uma delas cobra e o quanto isso faria com que o dólar aumentasse o preço, tá? Então só para vocês terem ideia aqui, eu coloquei o IOF de investimento, lembrando que isso é padrão, é do governo, 0,38%. IOF do Bank, né, da conta Bank, isso é para quem tem, então é 1,10%. E aqui o spread mínimo, né, que é a taxa de câmbio mínima que cada uma dessas corretoras vão cobrar. Então a gente pode ver que a menor de todas hoje que eu vi é o Banco Inter cobrando 0,75%, sendo que você tem que estar num nível bem avançado lá dentro dos planos que eles têm lá dentro. E a maior aqui é a da Avenue, que tem 2% no spread mínimo. E do outro lado a gente tem o spread máximo, né? Ou seja, quanto é o máximo que essa corretora vai te cobrar de taxa de câmbio. É legal sempre se espelhar nisso aqui, tá? Porque aí você tem uma base bem interessante. Então a Avenue, ela é a maior hoje com 2,5%. E a gente tem aqui o máximo bem parecido com o Banco Inter e Nomad, que é 2%, né, igual para os dois. Sendo a menor delas aqui da Stake, que ainda assim é 1,6%. Né? Então não muda mínimo e máximo porque é a mesma. E a mesma coisa para a Spotify, que é 1,85 no mínimo e 1,85 no máximo. E aí só para vocês terem uma ideia, se você colocar, por exemplo, o câmbio aqui, o que está custando o dólar R$5, você vai saber o quanto esse câmbio vai estar te custando em cada uma das corretoras com o spread máximo, tá? Então essa conta que eu estou fazendo aqui é considerando a taxa de câmbio máxima de cada uma das corretoras. Então, por exemplo, se a cotação tiver R$5, na Avenue vai estar próxima aí de 5,13 ou um pouquinho mais do que isso. E assim você vai vendo para as outras corretoras. Agora, dando um pouquinho da minha opinião de quais corretoras eu escolheria depois de olhar esse panorama como um todo, o que eu queria trazer uma observação para vocês é que essa taxa de câmbio, ela não é muito representativa ali, porque todas são muito parecidas e a diferença ela é muito pequena, tá? Só se você realmente colocar milhões e milhões, aí vai fazer uma diferença bem alta entre as corretoras em si. Mas para mim aqui, não sei para vocês, mas ficou muito claro que hoje as melhores corretoras que a gente tem no mercado é a Avenue, tá? Com que tem o máximo de quantidade de serviços bom, de cartão,
cripto, investimento no exterior, e o Banco Inter, tá? Eu acho que assim os dois estão brigando ali no top 1. A Evno ela tem umas taxas, né, depois da terceira operação grátis que você faz, e o Banco Inter hoje ele é grátis e tem acesso ao banking, tem acesso à bolsa brasileira, tem uma taxa de câmbio ali menor. Então realmente o Banco Inter tá no gosto de todo mundo aí. Eu acho que as duas ali, se você fosse escolher, eu pegaria uma dessas aqui. Agora, Nomad eu não pegaria, pelo que eu vi ali, tá bem ruim, os caras estão cobrando muito altas taxas e não faz muito sentido pela quantidade de ativos que ele tem disponíveis. A Stake, para quem talvez esteja começando, nunca pisou em nada, quer pagar nada de taxa, tal, talvez seja um bom começo aí para depois você migrar para uma outra um pouco mais forte. E a Spotify, ela não se provou ainda no mercado, né? Uma corretora nova que está começando, então tem que ver como vai ser isso ao longo do tempo. Mas é bem parecido com a Passfolio, então se você gostava da Passfolio, pode ser que a Spotify ela te sirva. Lembrando que essa planilha aqui para você brincar um pouco com a taxa de câmbio, colocar o dólar que você quer, ver os serviços oferecidos por cada uma das corretoras e fazer a comparação, eu vou deixar um link aqui disponível embaixo do Dólar Start, né? Que é o nosso treinamento base ali para quem está começando a investir no exterior, quer se aprofundar um pouco mais. Eu vou deixar o link para você colocar teu e-mail e baixar essa planilha aí para você ficar de uso aí. Agora deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu quero ver de todo mundo qual corretora você usa hoje, qual delas você achou melhor atualmente com os dados que eu trouxe aqui. E não se esqueça de deixar curtida aqui embaixo. Tenho certeza que esse vídeo deve ter somado para você no entendimento geral das corretoras que a gente tem disponíveis hoje, qual é melhor para você e de acordo com a sua realidade. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!